Então tá. Então, nós estamos aqui na segunda aula do curso de análise de investimentos, né? Então, na primeira aula, que eu estou usando os mesmos slides, então vou continuar os slides da aula anterior. A primeira aula, o que foi que a gente viu, né? A gente viu um pouco sobre o valor presente líquido, né? Então, o que é o valor presente líquido? É uma das formas de você calcular se vale a pena ou não um determinado tipo de investimento, né? Então, a ideia é, se o valor presente líquido for positivo, então o investimento vale a pena. Se o valor presente líquido for negativo, ele não vale a pena, né? Então, mais uma vez, o que significa o valor presente líquido? Você tem o fluxo de caixa do seu investimento, certo? O fluxo de caixa do seu investimento no período 0, no período 1, no período 2, até um determinado período N. E a cada um desses fluxos de caixa você desconta a uma determinada taxa delta, que é a taxa de desconto, não é isso? E essa taxa delta, ela pode ser encontrada de diversas formas, tá? Pode ser definida de diversas formas, mas a mais conceitual, a mais utilizada é você chamar a taxa de desconto de 1 sobre 1 mais R, onde R é a taxa de juros. Certo? Então, na aula passada também a gente viu alguns exemplos, né? Teve esse exemplo aqui do Jonah comprou um táxi por 50 mil reais, teve alguns lucros, depois vendeu o táxi, a gente calculou tanto manualmente, né, aqui, quanto na calculadora. E o nosso objetivo na aula de hoje é continuar, tá, esse conteúdo, apresentando um tipo muito especial de investimento, que é um investimento que tem fluxo de caixa homogêneo. O que é um investimento que tem fluxo de caixa homogêneo, né? É um investimento em que o fluxo de caixa fica o mesmo a partir de determinado período. Então, esse exemplo que está no quadro aí, né? É o exemplo, esse exemplo 1.2 diz o seguinte: calcule o valor presente líquido de um investimento com aporte inicial de 10 mil no período 0, retorno de 1.000 no período 0, retorno de 300 nos períodos 1, 2 e retorno 400 no período 3, 4, 5, 6, 7 até 12, tá certo? E a taxa de juros tá bem aqui, ó, sempre tem que dizer a taxa de juros de 1% ao mês, tá? Então, pelo que a gente viu na aula passada, quem é o valor presente líquido desse investimento aí? Valor presente líquido vai ser igual a quanto? Menos 1.000, que é o primeiro fluxo de caixa. É menos 1.000 porque é o aporte de R$1.000 que você faz no período 0. No período 0 você não desconta. Por que você não desconta? Porque já está no presente, tá? Depois você vai somar o quê? Próximo fluxo de caixa, que é 300. Mas você vai somar 300 pura e simplesmente 300 ou não? Não, o que você tem que fazer? Atualizar o valor. Como é que você faz para atualizar o valor? Você multiplica pela taxa de desconto, né? Lembrando que essa taxa de desconto é 1 sobre 1 mais 0. Você está trazendo a valor presente esse fluxo de caixa período 1. Depois, você vai pegar 300, que é o próximo, certo? E agora você vai multiplicar por delta. Mas delta simplesmente não, né? A gente viu na passada, delta quadrado, para voltar 2 períodos. Cada vez que você multiplica por delta, você está voltando um período. Depois, mais 400, né? Delta ao cubo, 400, delta à quarta, e assim sucessivamente até chegar no 400, multiplicando por quanto? Delta a 12ª. Então, vamos lembrar um pouco o que a gente fez na aula passada, né? Para a gente calcular isso daqui, o primeiro passo é você fazer o quê, né? Saber o valor de delta. Quanto é o valor de delta nesse caso? 1 sobre 1 mais a taxa de juros, que no caso aqui está dizendo aqui, ó, é 1% ao mês. Então você vai colocar
1 mais 0,01 vai dar 1 dividido por 1,01. Tá? Aí o que acontece? Você teria que calcular isso aqui ao quadrado, ao cubo, a 14ª, 15ª, tá? Até a 12ª vez. Que vai ficar uma coisa absurda, né? Então, claramente, não é ideal você fazendo um por um, como a gente fez na aula passada, né? O ideal é a gente descobrir alguma forma prática de calcular isso aqui de modo mais rápido, tá certo? E a forma prática que a gente encontra é a seguinte: esse valor presente líquido, você pode escrever assim, ó, menos 1000 mais 300, depois delta ao quadrado, multiplicando, certo? Mais 400, que multiplica delta ao cubo, delta à quarta, e isso vai até delta 12º, tá certo? Então veja que da primeira linha para a segunda, a única coisa que eu fiz foi o quê? Colocar os valores que são iguais em evidência. E daí? É o seguinte, essa soma aqui é fácil calcular, né? Porque você já tem o valor do delta aqui, você vai fazer só o quadrado, depois você vai somar. O complicado mesmo é você achar esse valorzinho bem aqui, né? Concorda comigo que se você acha esse valor, a conta do valor presente líquido fica fácil, né? Por quê? Porque você vai pegar esse valor 1, multiplicar por 300, esse valor 2, multiplicar por 400, depois você vai tirar 1000 e vai finalizar o valor presente líquido. Então a dificuldade é achar esse valor aqui, certo? Mas vamos resgatar lá da memória lá do ensino médio. Quando você tem uma sequência em que cada termo é o anterior multiplicado por uma constante, essa sequência tem um nome especial. Vocês lembram? PG, muito bem, progressão geométrica. Então, para você calcular isso aqui fácil, né? Fácil assim, digo, mais rápido, você precisa saber os termos da soma de uma PG, tá certo? Então, quando os seus filhos aí, sobrinhos, sei lá, perguntar para que serve aprender progressão geométrica, você diz que um dia que você for calcular o valor presente líquido do seu investimento, né? Aí você usa, tá? Mas vamos só relembrar aqui, tá? Porque é uma coisa que quase ninguém lembra, né? Então, vamos lá. O que é uma PG? Né? Uma PG é uma sequência em que cada termo é o anterior multiplicado por uma constante, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui uns exemplos. Então, vamos circular 1a ao quadrado, ao cubo, à quarta. Isso aqui forma uma PG. Por quê? A cada momento você está sempre multiplicando por A, não é isso? Ó, daqui para cá você multiplica por A, daqui para cá você multiplica por A, daqui para cá você multiplica por A, multiplica por A, e assim sucessivamente, tá? Outro exemplo é se a gente, por exemplo, aqui a gente começou no 1, mas não necessariamente precisa começar no 1. Pode começar, por exemplo, no, sei lá, B a quinta, depois B a sexta, B a sétima, B a oitava, e assim sucessivamente. Isso aqui também forma uma PG, né? Então, a cada momento você está multiplicando os termos da sequência. Aqui nesse caso, você está multiplicando por B, tá? Esses exemplos aqui, exemplo 1 e exemplo 2, são os exemplos mais simples de PG que existem, tá? Existem outros mais complicados, mas a gente não vai lidar com eles aqui, a gente só vai lidar com esses casos mais simples. Então, ó, vamos voltar para o slide anterior. No slide anterior, você tinha aqui o quê? Você tinha não a PG em si, mas a soma dos termos de uma PG. Então, o que você precisa saber lá do ensino médio é a soma dos termos de uma PG. Tá? Então, aqui nesse caso aqui, a PG que a gente vai considerar é essa daqui, ó, uma nesse estilo. Você vai começar aqui
no B elevado, sei lá, a 2, mais B elevado a 3, mais B elevado a 4, e assim sucessivamente até B elevado a, sei lá, 20. Como é que você calcula isso daqui? Certo? Você vai fazer o seguinte: a soma dos termos dessa PG vai ser B elevado a 21 menos B elevado a 2 dividido por B menos 1, certo? Então, veja o que está acontecendo. O último termo aqui é 20. Então, o primeiro termo aqui é 21. O primeiro termo aqui é 2, vai continuar 2. E o valor que você está sempre multiplicando é B, certo? Então, aqui vai ficar B menos 1. Simplesmente isso. Tá? Sempre está associado com o primeiro e com o último termo. Tá? Então, eu não vou demonstrar aqui a fórmula da PG, porque não é o objetivo do curso, mas vocês revisem lá os livros do ensino médio, que lá vai estar demonstrado. Tá? Então, sempre isso. Então, voltando para cá, essa coisa bonitinha aqui, né? Vai dar outra coisa bonitinha, que vai ser o quê? Delta, o último termo, só que o último termo você vai pegar o expoente e somar mais 1. Então, vai ficar delta 13 menos delta 3, o primeiro termo, dividido por delta menos 1. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai computar o valor do delta, né? Que aqui no caso está bem aqui no cantinho, né? Delta é igual a 1 sobre 1,01, né? Então, delta aqui vai ser quanto? Se você calcular. Faça aí na calculadora, né? 0,99. Aí você vai pegar esse valor aqui, vai elevar ao quadrado, vai elevar ao cubo, vai elevar a 13ª e vai fazer toda essa conta aqui, certo? Como isso é muito chato, né? A gente não vai fazer isso aqui agora, certo? Mas eu só queria dizer para vocês como você poderia fazer se você não tivesse uma calculadora financeira, tá? Essa conta aqui é uma conta que você vai utilizar caso você queira utilizar uma calculadora científica. Tá bom? Então, veja que não é muito simples, mas é possível, certo? Então, o ideal é a gente aprender como você vai fazer isso na calculadora financeira, certo? Então, vamos abrir a nossa calculadora financeira aqui. Alguma dúvida até aí? Nada? Como é que zera? F-reg. Reg. Aqui, ó. Acompanha aqui. Ó, F-reg. Pronto. Aí você zerou a calculadora, tá? Essa coisa que você sempre tem que fazer, tá? Por mais que tenha um zero, pode ser que esse zero seja alguma coisa da memória. Então, o ideal é você sempre, por mais que tenha um zero, você limpar a memória. Tá. Então, a gente já aprendeu um pouco de como fazia o valor presente líquido na calculadora financeira. Quando você tem um fluxo de caixa homogêneo, na verdade fica até mais fácil você fazer na calculadora financeira, tá? Então, só relembrando, você vai colocar o fluxo de caixa, mas sempre mantendo os sinais, né? Vamos só voltar aqui, né, para a gente lembrar quem era o nosso fluxo de caixa, né? Ó, o aporte era de o aporte era de R$1.000, né? Então, isso daqui é o fluxo de caixa zero. Depois tinha um retorno de 300, duas vezes, né? Ó, T1, T2. E depois era 400 por quantos períodos, né? Vai do 3 até o 12. Quantos períodos tem aqui? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 menos 3 dá 9 mais 1. São 10 períodos iguais
de 400. Então, vamos voltar aqui. Vamos instalar para a calculadora. Então, primeira coisa é o primeiro fluxo de caixa, que no caso é 1000 negativo. 1000 negativo, você aperta esse botão aqui, CHS, para a calculadora entender que é negativo, tá? Não vem aqui menos 1000 não, certo? Que aí você vai errar, tá? Esse menos aqui é outra história, certo? Agora você vai inserir isso daqui no seu fluxo de caixa, tá? Então você vai botar GFC0, é o primeiro fluxo de caixa do investimento. Qual o próximo? 300 positivo, tá? Então você vem aqui 300 GFCJ, depois 300 GFCJ. Colocamos o T0, colocamos o T1, colocamos o T2. Vamos colocar o T4, que é quanto? Segundo enunciado lá, para quem não lembra, é quanto? Ou T3, obrigado. T3 é 300, 400. Tô confundindo. 400, colocou, não é isso? Pronto. Se você for seguir a mesma lógica, você botar 400, 400, 400, 400, 400, 400, né? Várias e várias vezes até chegar no 12. Só que a calculadora, tá? Ela é inteligente no sentido que você pode dizer para ela que esse valor vai ser repetido. Ele vai ser repetido quantas vezes? 10 vezes, não é isso? Contando a primeira vez que ela... Incluindo esse aqui que a gente acabou de colocar, né? A gente acabou de colocar o 400 e mesmo assim a gente precisa dizer para a calculadora quantas vezes esse 400 vai aparecer. Então você coloca primeiro o fluxo de caixa e depois você diz quantas vezes ele vai aparecer, tá certo? Então aqui, como é que você vai dizer para a calculadora quantas vezes ele vai aparecer? Você vem aqui, ó, 10, seria o 10, né? Que é... não inseriu 400? Inseriu ou não? Não lembro se apertou. Não, mas eu apertei G e FCJ? Sim. Não, vamos. Agora já era. Já me confundi. Então vamos lá. 1000, negativa, fluxo de caixa 0. 300, fluxo de caixa J. 300, fluxo de caixa J. 400, fluxo de caixa J. Pronto. Até aí, ok? Pronto. A gente podia ter voltado o vídeo, né? Mas quem for assistir depois vai poder voltar, né? Tirar a prova. Agora você vai dizer para a calculadora quantas vezes 400 vai aparecer. Então você vem aqui, ó, vai aparecer quantas vezes? 10. Contando com essa que a gente acabou de colocar. Então 10 G NJ. Certo? Bem aqui, ó, NJ. Pronto. A calculadora já agora, o que ela fez? Ela colocou 410 vezes consecutivas. Se você quisesse continuar, se tivesse mais coisa, você poderia continuar. Você iria continuar a partir do fluxo de caixa 13. Tá? Mas agora... Não. Porque ela já, quando você vai dizer que tem 10, ela vai pegar 10 igual o último que você colocou, incluindo o último. Então você vai olhar para o teu fluxo de caixa inteiro e vai contar quantos tem. Mais 10. Isso. Seria 11. Isso. Não, mas aqui você incluiu só 10. Se você quiser incluir 11, você digita 11 e vai incluir. Você inclui 1 Uhum. e coloca os 10, seria. Ela não consideraria que você inclui. Mas ela considera aquele que você acabou de... aquele dentro dos 10, exatamente. Agora, para calcular o fluxo de caixa, ainda falta informação, que é o quê? A taxa de juros, que é 1%. Então, ó, cuidado, na calculadora financeira, você não trabalha com a taxa de desconto. Onde você trabalha com a taxa de desconto é na calculadora científica, tá? A calculadora financeira, ela já sabe que a taxa que você vai colocar é a taxa de juros e que já está em porcentagem, tá? Então, você vai colocar 1i, pronto. Colocou todas as informações importantes, agora só falta pedir para a calculadora calcular, né? Que no caso é
FNPV. Então tá aqui o fluxo de caixa daquele investimento. Então dá 3.304,99. Então essa coisa bonitinha aqui, né? Essa coisa bonitinha aqui, depois que você calcular, vai dar 3.304,99 centavos. Tá certo? Então, tarefa de casa é pegar esse delta aqui, certo? Calcular essas coisas monstruosas e ver se realmente está batendo. Claro que não vai ser perfeito, porque isso aqui, ó, daqui para cá é só uma aproximação, né? Não é o número exato. E depois você vai fazer outras aproximações aqui, mas tem que dar por volta de 3.300. Tá? Um pouquinho mais para mais, um pouquinho mais para menos. Oi. Não tem diferença. A calculadora, ela tem um espaço especial para a taxa de juros, um espaço especial para os fluxos de caixa. Então não importa. Se você no meio do fluxo de caixa resolver colocar a taxa de juros, também pode. Tá certo? Então, imagine que, sei lá, no Excel, uma coluna é para colocar os fluxos de caixa, outra coluna é para colocar a taxa de juros. Então não importa a ordem que você vai colocar, certo? Só a única coisa que importa é a ordem do fluxo de caixa. E isso tem que estar na ordem certinho. Tá bom? Certo? Mais alguma dúvida? Deve ter, mas eu não sei. Talvez no manual dela diga. Porque ela tem um certo limite de memória, tá? Qualquer computador tem limite de memória, mas eu não sei qual é o limite de memória da calculadora. Não deve ser grande não, né? Eu acho que o celular tem muito mais memória do que essa calculadora aí. Tudo bem? Vamos continuar? Então, ó, eu queria que vocês dessem uma pensada nessa questão aí, ó. Uma empresa estuda a viabilidade e compra de um novo barco pesqueiro, né? Então, é uma empresa, sei lá, de pesca, né? O novo barco permitirá à empresa obter uma receita adicional de R$1.500 por ano, R$1.500 por ano. Não, R$150 mil por ano, né? Com a compra do novo barco, haverá novos gastos com salários, encargos, nova tripulação, tá, bababá, de 50 mil por ano. Um total investimento do novo barco será de 500 mil no período zero, né? Calcule o valor presente líquido do investimento, sabendo que a taxa mínima de atratividade é de 7%. Essa taxa mínima de atratividade é a taxa de juros lá do valor presente líquido, tá? Também é chamada taxa mínima de atratividade. A vida útil do barco é de 10 anos. Desconsiderar o valor residual do barco após 10 anos. Então, depois de 10 anos, o barco se parte ao meio, né? Não vale mais nada, tá? Então, qual o valor presente líquido desse investimento aí? Vai, igual passa ou repassa, né? Valendo, vai. 2 minutos para resolver. Então, quem não tiver calculadora, aproveita a internet e baixa já, tá? No aplicativo. Qual que é a página que eu não gravei? Eu achei que tivesse lá no documento. Ah, tá. Se consigo, não tá, eu não achei. Você Bruno. colocou algum exercício lá, alguma coisa? Por enquanto não, vou colocando a Da aula medida. passada você colocou? Não, ainda não, mas eu já tenho pronto, eu vou colocar. Como eu não consegui, a gente não sei se nessa aula vai ter final, alguma coisa. Quando for gravado, já vai ter a coisa na internet antes, né? Os slides antes. Pra você mais ou menos saber o que é que vai acontecer na aula. Entendi. né? Mas aí você põe no Siga, não lá no... Não, eu ponho tudo, vou botar tudo num blog, porque é muito mais fácil pra mim. É? Porque o blog é sincronizado com o meu Dropbox. Entendi. Então, assim que eu terminar, já tá pronto. Já lança. Já tá nesse no meu próprio Porque eu tava computador. procurando no Siga, que eu não tinha. Eu vou, inclusive, você me dá uma boa ideia, vou colocar no próprio cigarro, vou colocar o link pra... Eu achei que tivesse mesmo.
Não. A gente vai fazer agora. Desconta do valor do lucro dele. Não, não pode. Porque o que acontece? Isso. É valor presente líquido. Então em cada setinha, em cada período do tempo, você vai colocar ali só o líquido. Vamos ver, eu não sei, eu não fiz. Hora da emoção eu vou fazer agora, aqui na hora. Não, é importante vocês tentarem fazer agora, tá? Porque agora vocês podem errar à vontade, né? Nesse exemplo, eu considero que a receita é sempre valor fixo. Sim, sim. 150 mil. Aham. E a despesa sempre é fixa também. 50 mil Isso. fixo. Aí eu posso fazer ele como sendo uma receita equivalente a 100 mil. Isso. É exatamente isso. Vezes 12. É. Não vezes 12. Porque vezes 12 é 12 vezes. Eu acho que eu errei aqui. 12 vezes não, né? 10 vezes. Eu anotei 10, presente de Então, vamos lá fazer? Não, espera. Ainda não? Vamos lá. É 10 mil, está certo. 10 mil. É 252 mil. 358 mil? Então, podemos começar? Não. Eu perdi alguma aula. Então, ao acessar lá o link seu, essas aulas, Vai conseguir assistir. Aham. inclusive com essas. Inclusive a última aula. Eu consegui. Tá lá no canal já. Tá lá no canal. Tá no YouTube. Não, no site tem um link pro YouTube, né? Porque como o canal começou agora, se você colocar Bruno lá no YouTube não vai achar nada. Vai achar um monte de coisa, menos a minha. É. Aí depois vocês vão se inscrevendo, né? Se inscreve. Depois vocês me mandam. Dá um like. Aí vocês me mandam um presente, aí eu abro, tá? Você vai fazer a box? Vou. Fazer a box e a gente manda. Vocês me mandam um presente. A última versão do programa você tá vendo isso. Daqui a pouco a própria HP vai estar me patrocinando lá, né? As videoaulas são melhores. Olha embaixo aí, dá um ok pra mim. Depois quem souber editar vídeo que eu não sei, né? Você edita lá, coloca umas coisas brilhantes, umas coisas pulando de um lado pro outro, assim, né? Pra chamar a atenção. Põe os vídeos da Gretchen lá no começo pra chamar a atenção, né? Ai, notas morais. Sim, vamos lá, né? Já deu. Então, vamos lá, pessoal.
Então, prestando atenção agora, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é montar o fluxo de caixa, certo? Isso aí vai permitir que você consiga colocar os dados na calculadora bem mais fácil, tá? Então, primeira coisa que você tem que ver é qual o primeiro fluxo de caixa, que é o investimento dele, que foi de R$500 mil. Aqui vai ser menos porque ele gastou, saiu do bolso dele. Nos próximos períodos, são quantos períodos depois disso daí, né? São 10. Então aqui é o T1, né? E a gente vai até o T10. Obviamente que você também não precisa desenhar todos, né? Aí ele diz o seguinte: vai ter uma receita adicional de 1.500, mas também tem uma despesa de 50 mil, né? Uma receita de 150 a mais e uma despesa de 50. Líquido, o lucro vai ser 100 mil. Então, sempre que você for desenhar o fluxo de caixa, né, o valor das setinhas tem que estar o valor líquido daquele período. E o que tem um período não pode se confundir com outro, tá certo? Então aqui você vai ter 100 mil, 100 mil, 100 mil, até o barco se acabar aqui, né? Um período 10. Então o fluxo de caixa é muito simples, né? Apesar do enunciado ser um pouquinho complicado, né? Ele é só complicado porque tem receita, tem despesa, você tem que subtrair para ter o líquido, tá? Agora, vamos fazer na calculadora que a gente é esperto, né? Então, calculadora. Primeira coisa, zera a memória, tá? Vamos colocar a primeira entrada, né? A primeira entrada é um valor de quanto? 500 mil, né? Então, 500 mil negativa e coloca ele lá no fluxo de caixa zero, certo? Colocou. Depois, qual o próximo fluxo de caixa? 100 mil. Você coloca 100 mil. Fluxo de caixa J. Só que o 100 mil se repete várias vezes. Quantas vezes ele se repete? Então você pega 10 G NJ. Pronto. Colocou o fluxo de caixa. Ainda precisa colocar a taxa de juros, que é quanto nesse caso? 7. Então você vem 7 e vem I. Pronto, tá tudo. Agora vem F NPV. Dá 202 mil. Vocês vão me dizendo aí. Então, o valor presente líquido aqui vai ser 202.358,15 centavos, né? Como? NJ, tá? Você colocou assim, né? Você pegou 100 mil, aí você vem G, CFJ. Aí depois você vem 10 G, NJ. Certo? Foi esse o passo a passo. Tá? Tudo bem até aí? Oi. Eu vou fazer um outro exemplo, tá? Pode ser assim? Então vamos inserir aqui, ó, nova página, porque esse exemplo não tem. Vou tirar agora da minha cabeça. Então vamos pegar aqui um caso bem simples. Então vamos dizer que você fez um investimento aqui de 100, depois você recebeu 30, 4 vezes. Depois você recebeu 20, 20. Veja que esse fluxo de caixa ele não é homogêneo. Por quê? Porque ele é 30 no começo, depois ele é 20. Mas ele é quase homogêneo, no sentido que para você calcular o valor presente líquido, você pode usar os mesmos princípios. Tá. Pronto, né? Então, ó, então você pode usar a calculadora para resolver também esse tipo de valor presente líquido, tá? Então, ó, como a gente vai fazer? Aqui eu preciso colocar a taxa de juros também, né? Vamos colocar a taxa de juros de, sei lá, 9% ao período.
Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte: o período da taxa tem que ser igual ao período do fluxo de caixa, certo? Se o fluxo de caixa não tiver no mesmo período da taxa, você tem que fazer a taxa equivalente, tá? Do mesmo jeito que a gente aprendeu lá em matemática financeira. Tá? Então vamos lá para a calculadora. Vamos lá. Então, primeiro passo, zera a calculadora. Vamos colocar o primeiro fluxo de caixa, que é 100 negativo, certo? E isso é o fluxo de caixa zero, então GFC0. Qual o próximo fluxo de caixa? Olha só, 30, né? Então você vem aqui, ó, 30, aí GFCJ. Só que o 30 aparece quantas vezes? 4. Então você vai dizer para a calculadora, esse 30, repete ele 4 vezes, incluindo esse. Então você vem aqui, ó, 4GNJ. Incluiu não só a primeira vez, mas as outras 3 vezes. Agora, onde está a memória da calculadora? Está bem aqui já, ó. Então o próximo que você for colocar já vai ser esse 20 aqui, certo? Então você vem aqui, ó, 20 GFCJ. Só que esse 20 ela aparece quantas vezes? 5 vezes. Então você vai dizer para a calculadora, 5 GNJ. Pronto. Veja que você colocou esse fluxo de caixa que era bem longo, você colocou ele bem rápido na calculadora. Tá? Por quê? Sempre que for aparecer repetido, você diz para a calculadora quantas vezes apareceu repetido. Se aparecer repetido só 2 vezes, não vale a pena você fazer isso daí, tá? Faz 2 vezes mesmo, mas mais do que isso, já vale a pena você dizer para a calculadora quantas vezes aparece repetido. Agora, precisa colocar ainda o que? A taxa de juros, né? 9 vai ser a taxa de juros e o valor presente líquido vem o F, depois NPV, vai dar 50 e 30, 52 e 30. Então aqui é o valor presente líquido, aqui nesse caso é 52 e 30. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? As aulas estão sendo gravadas, depois tu consegue acompanhar na internet, tá? Pra gente não ficar tão preso assim, tá? Mas a gente vai fazer outros exemplos aqui e você vai conseguir pegar também. Então, ó, agora vamos ver essa daí. Esmeraldino comprou uma microempresa por 80 mil reais. Ao final do primeiro ano, espera receber um lucro de 10 mil reais. E que este lucro cresça uma taxa de 10% ao ano durante os demais 5 anos. Tá? Ao final do 6º ano, após receber o lucro referente a este ano, Esmeraldino pretende vender a empresa por 100 mil reais. Calcule o valor presente líquido do empreendimento, considerando uma taxa de juros de 15% ao ano. Então, tentem fazer seriamente esse exercício aí, tá? Porque esse exercício foi um exercício de prova, tá? Do semestre passado. Então, vocês podem testar aí como é que vocês se sairiam nessa prova aí, tá?
Esse exemplo aí, quando você fala do venda após os 6 anos, eu vou atualizar esse valor também pro... Sim, todos os valores são... O ideal é você constrói um único... Isso, é uma renda que entra mais também. Você constrói um único fluxo de caixa. Eu não lembro se vai ver. Essa venda vai acontecer imediatamente após o lucro. o censuramento. Isso. Então você junta, é uma coisa só. Não precisa, né? Porque tudo que eu estou mostrando aqui dá para fazer também na calculadora científica, né? Mas em algumas contas fica bem mais complicado. Né? Então, por questões práticas, talvez tenha. Tá? Pede emprestado para alguém, alguma coisa assim. Agora na aula você pode usar o aplicativo, né? Não tem problema não. Oi. Isso, o lucro vai aumentando sempre 10%. Não, em relação ao lucro anterior. Eu não tenho um resultado de cabeça não. 10, 53, 82. Isso. Então, o Esmeraldino fez um bom negócio, né? Aí, porque ele comprou, vendeu mais caro e ainda teve lucro no meio do caminho. Vamos lá? Começar? Ó, primeira coisa, um período zero é quando ele compra a empresa, né? Ele comprou por 80 mil, é tipo uma franquia, né? Vamos pensar o seguinte, dessa forma. Então ele vai ter um lucro aqui de 10 mil no primeiro ano. Depois, ele consegue um lucro que é 10% maior. Ou seja, o lucro no segundo ano vai ser quanto? 11 mil. Vai ser 11 mil. No terceiro ano, esse lucro aumenta de novo 10%. Então vai ser quanto? 2.100. Então, até aqui é fácil você fazer, precisa de calculadora. Depois, aqui eu acho que já precisa, né? 210. É 13 o quê? 310? É, 310. Depois, 1.400, 641. Né? E depois? 16, 105 e 10 centavos. Pronto. Para esses dois últimos que você precisa de uma calculadorazinha, mas faz lá rapidinho, né? Só que esse valor desse lucro aqui do último ano não é só ele, né? Porque ele também vende a empresa. Então, esses 16 mil de lucro puro, ele também vai ganhar um extra vender da empresa, né? Que é de quanto? 100 mil. Como o fluxo de caixa tem que ser um único fluxo de caixa para cada período, nesse período 6 aqui, quanto é que ele recebeu de dinheiro? 116 mil, 100 e tará. Então você sempre tem que olhar o seguinte,
em cada período, quanto foi que saiu e quanto foi que entrou, e faz o líquido. No período 0, saiu 80 mil, líquido. No período 1, entrou 10 mil, líquido. E assim sucessivamente, até que no último período, entrou na carteira dele 116 mil e tarará, líquido. Isso. Sempre em cada período, olha o valor líquido. Lembra, é valor presente líquido. Você vai pegar os valores líquidos e trazer a valor presente. Tá certo? É isso que significa. Tá bom até aí? Agora chegou a parte de você fazer a calculadora, né? A taxa de juros está bem aqui, né? Vamos destacar. É de 15% ao ano, ok? Porque aqui é sempre ao ano, tá? Se não fosse, você teria que fazer a taxa equivalente, tá? Mas isso é coisa mais de matemática financeira, né? Em geral, eu não costumo pedir essas coisas aqui, não. Mas... Então, vamos lá. Primeira coisa, limpa a memória. Vamos colocar o primeiro valor, né? O primeiro valor é 80 mil. Então, 80 mil, só que é negativo. E isso, CF0, tá bom? Depois, 10, CFJ. Depois, 11, CFJ. Uhum. Nesses não, né? O CHS só quando for um valor de saída, só quando a seta for para baixo. Como foi só o primeiro para baixo... Mas eu coloquei o primeiro CHS? Coloquei, né? Certo? Aí o próximo é o quê? É 12,100, né? 12,100. Aí, tá? Positivo. Então não precisa colocar. Depois, 13,31,0, né? Aí depois, CFJ, falta mais o que aqui? 14,641, né? GFCJ, depois 116, 105 ponto, né? Esquece esses 10 centavos aí. Ninguém vai ficar pobre por causa dos 10 centavos. Tá. Aí coloca o quê? Sim. Não, vocês viram aí que mil erros assim não vale nada, né? Não perde nada por isso. Depois, a taxa de juros é quanto? 15%, né? Então. Hã? Qual? Onde está isso? Ah, que ótimo. É por isso que é bom ter bons alunos. 105 ponto. Agora, acho que foi por isso que eu errei, né? Porque esses 10 centavos cobraram o preço deles, né? Os vingativos. Agora GFJ. Agora 15, né? 15 e fim, né? Pronto. Dá o quê? 10.053,82. Então vamos lá. O valor presente líquido aqui vai ser 10.053. Oi, tudo bem. Tá bom? Oi. Vamos voltar. Para você colocar a taxa, você vem aqui, ó. Coloca a taxa, né? Que foi 15. Você vem assim, ó. 15 e pronto. Aí para calcular, você vem FNPV. Veja que, por exemplo, se eu quiser mudar a taxa de juros, eu não preciso colocar todo o fluxo de caixa de novo. Então, por exemplo, se eu perguntar, item A, considerando a taxa de juros de 15%, item B, considerando a taxa de juros de 10%, o que você faz? Você vem aqui, ó, 10 é o I. Agora, NPV. Aí já calcula daquela antiga fluxo de caixa. Porque a calculadora funciona com memória. Enquanto você não apagar a memória dela, tá lá guardado. Tá certo? Se você quiser mudar só o fluxo de caixa zero, você pode. Por exemplo, digamos que não foi 80 mil, digamos que foi 100 mil negativo. Então você vem aqui, 100 mil, CHS, fluxo de caixa zero.
ele mudou só o primeiro fluxo de caixa. Todo o resto, na memória... Exatamente. Considera só o último. Exatamente. Aí se eu colocar NPV, ó, ele vai calcular de novo, só mudando o fluxo de caixa inicial. Tá certo? Então a calculadora trabalha com memória. Isso é uma coisa que é legal, mas que você tem que tomar cuidado, porque toda vez que eu for fazer uma coisa nova, você tem que zerar a memória dela. Tá? Porque senão vai estar lá na memória alguma coisa. Eu não posso pôr o CFJ. A não ser que Pode. diferença. Não, você pode. Aí você pode ir mudando aos poucos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, tá? Tá, eu falo assim, porque aí nós alteramos o CFO, o CFJ. Imagine que o exercício é 10 meses. Eu quero 11 meses. Eu posso só acrescentar pode. Por exemplo, se eu quiser aqui, ó, acrescentar mais alguma coisa que aconteceu aqui, sei lá, o cara ganhou um bônus de 20 mil. Aí você vem aqui, ó, 20 mil. Ele considera os outros anteriores. Aí você vem NPV, ele calcula, já considerando aquele valor extra que você colocou no final. Tá certo? Então, peraí. Então, vamos lá. Agora eu vou já aprender a mexer na calculadora. Já aprendi a mexer na calculadora. Vamos aprender a mexer também no Excel, tá? Então, bem, o Excel ele tem uma função que é só para calcular o valor presente líquido, né? Que no caso é VPL, tá? Ó, coloquei VPL, tá vendo? Ó, ele já me diz como é a ordem das coisas que você tem que colocar. Taxa, depois fluxo de caixa 1, fluxo de caixa 2, 3, 4, 5, 6. O fluxo de caixa valor 1, na verdade é o fluxo de caixa 0. Depois fluxo de caixa 1, fluxo de caixa 2, tá. Vamos pegar um exemplo simples daqueles que a gente já fez antes, tá? Vamos pegar qual? Vou pegar esse daqui. 100, depois 30, 30, 30, 30, 4 vezes, né? 20, 20, 20, 20, 20, 5 vezes, taxa de juros de 9%. Então, a primeira coisa que você vai colocar é a taxa de juros. Você vai colocar a taxa de juros como? O Excel, ele não entende que está em porcentagem. Ele é que nem um calculador científico. Tá? Então, você vem 0,09. Ponto e vírgula. Tá? O primeiro valor é quanto? Ó, vamos lá. É 100, ó. 100 negativo. Então você vem lá no Excel e coloca menos 100. Depois 30, né? Quantas vezes 30? Então 30, 30, 30, 30. Depois 25 vezes, né? Então 20, 20, 20, 20, 20. Foi? Vamos ver se vai dar certo. Deu quanto? Tá faltando alguma coisa? O 30 lá e menos. Com 3, 4. Tá certo. Vamos lá. Aqui tinha dado quanto? 52,30, né? A taxa eu coloquei de 9. Vamos calcular na calculadora aqui. Vamos lá. É 100, né? Negativo. Então G, FC0, né? Depois 9 é o I. Depois é o quê? É 20 ou é 30? 30, então. 30. 4 vezes, né? 4 vezes. Depois o 20, né? 20. 5 vezes. F. Ué.
Peraí, vamos fazer um teste aqui. 100 negativo GFC0. Você vai colocar a taxa de juros por último? Não, eu vou fazer, peraí. 30, né? GFC. Agora eu vou colocar 3 vezes. Peraí, só ver o que acontece. Eu acho que 3, aí depois 20, depois 4 vezes. Agora, já 9 não coloquei ainda, né? Não. Tá dando esse pequeno, não sei o que tá acontecendo. Será que é em porcentagem? Peraí. 9%. Não. Não, acho que não vai dar certo não. Não. É isso mesmo. Não, tirar o menos do 100? Não, mas aí como é que ele vai entender que é negativo? Não, não é. Deve ser algum erro no algoritmo dele aí, pra calcular, tá? A diferença é muito pouca, né? Tá. Vamos fazer isso aí. Então, peraí. Menos 100. Menos 100. Depois 30, né? 30, 20, 20. Então agora vamos botar aqui. Igual a VPL. Aí, ó, taxa, né? 0,09, ponto e vírgula e arrasta aqui. Deve ser a modo de aproximação dele que tá diferente, né? Certo? A gente pode tentar, sei lá, colocar mais casas decimais aqui na calculadora e ver o que acontece. FREG. Vamos colocar 6 casas decimais. Aí vamos colocar 100 negativo GFC0. Depois 30 GFCJ 4 vezes, né? 20 GFCJ 5 vezes. O 9 é a taxa. Não mudou não. Não sei o que aconteceu, mas deu aproximado, né? Aqui, ó. NPV, Net Present Value. Então tá, o que eu quero mostrar pra vocês. Aqui no Drive, no Office do Google, tá dando o mesmo valor do Excel aí, ó. Do mesmo jeito. 47. Então. Aqui, a fórmula aí embaixo. É a mesma coisa, né? É o método que eles estão utilizando, né? Para calcular o valor presente líquido, né? Oi. Mas como vou colocar? VPL, como é que é? 0. Aí você põe só os 30 e os a taxa e os 30 e os 20 dentro do. E o 100, o que eu faço? Aí depois você fecha parênteses e coloca o 100. Ah, é? Então 30, 20, menos 100 assim? Fecha parênteses, põe menos 100 assim do solto?
põe um parênteses aqui. Você fecha o parênteses e coloca o menos 100 solto assim mesmo, tá? Eu acho que assim, Nossa. porque ele vai descontar Ah. o 100. Ele Ah. foi e depois ele desconta. Obrigado aos experts em Excel, tá? Eu nunca ia pensar que pra mim essa coisa aqui em fórmula não tem lógica nenhuma, mas tudo bem. Então, quando ele coloca valor 1, realmente é o valor do primeiro período, né? Aqui o do segundo. E se você tiver um período 0, você coloca depois, né? Vivendo e aprendendo, ó. Então no Google Drive também dá certo, né? Fazer isso daí. Então pra vocês já estão sabendo como é que faz. Ou seja, colocar a entrada final. Isso. Valor, né? Agora me pergunto qual a lógica de fazer isso, que eu não sei. Não, eu entendi. Porque quando ele coloca valor 1, realmente é o fluxo de caixa 1, né? Valor 2 é o fluxo de caixa 2, ó. Quando você vem assim, ó. Nossa, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Ó, se eu colocar assim, ó, VPL, ele vai me ensinar como é que calcula, né, ó. Taxa, depois valor 1. Esse valor 1 é o fluxo de caixa 1 mesmo, né? Aí depois no final, se tiver algum fluxo de caixa 0, você coloca ele separado, né? Obrigado. Então, é interessante, mas o cara que inventou o Excel, eu acho que ele não trabalha na Apple nem no Android, né? Não é intuitivo fazer isso, nem um pouco intuitivo. Tudo bem. Então, ó, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vamos lá, pessoal, prestando atenção. Então aqui, ó, eu vou colocar uma série de taxas de juros, certo? Então 0.01, depois 0.02 e aqui, né? Isso aqui eu sei fazer no Excel. Olha só que legal. Eu sei. Eu sei fazer o arrastão. Tá. Aqui, ó, vou colocar o seguinte: valor presente líquido. Aí a taxa eu vou colocar essa daqui. Essa primeira aqui. E o fluxo vai ser o quê? Vai ser, deixa eu ver aqui. Vai ser 50, 20, 20, 20. Tá? Então, não, peraí. 50 é negativo. 50 é negativo. Peraí. Vamos lá. E seguindo a lógica louca do Excel aqui. Pronto. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é o valor presente líquido, tá? Com que investimento é esse que eu estou analisando? É esse investimento aqui, ó. Sai 50 hoje, depois entra 20, depois entra 20, depois entra 20, tá? Esse simples investimento bem aqui. Vamos calcular o valor presente líquido dele usando o Excel. Tá? Quando a taxa de juros é 1%, é esse daqui, né? 8,82. O que acontece, ó, quando eu vou aumentando a taxa de juros? Ó, ele assume, exatamente. Aqui é o mesmo fluxo de caixa, só que com 2%, por causa do jeito que eu construí a fórmula do Excel, né? Ele vai sempre puxar o valor que está do lado. Aqui vai ser o quê? 6,57, quando é 3%, vai diminuindo até ficar negativo. Agora a pergunta é o seguinte: por que quando os juros aumentam, o valor presente líquido vai diminuindo? Desse investimento. Que, olha só, um investimento que você, sei lá, vai pagar R$50 e vai ganhar 20, depois 20, depois 20. Veja que quando a taxa de juros é baixa, é 1%, o investimento é vantajoso. Mas quando a taxa de juros é mais alta, esse investimento ele passa a ser, quando a taxa de juros aqui, ó, 10%, ele já não é mais vantajoso. Por que quando a taxa de juros aumenta, o valor presente líquido vai diminuindo? O desconto ele assume os meus valores. O desconto ele vai abater. De atuar mais. Olha, é por aí, ó. Na aula passada a gente estava discutindo essa relação, ó. Não sei se vocês lembram. Tá bem aqui, ó. Quanto maior os juros, menor
é a taxa de desconto, ou seja, menos valor você está dando para o futuro, né? Então, veja aqui que em líquidos, né, se você somar puramente 50 negativo com 20, 20, 20, dá 10 positivo. Se tu desconta pouco o futuro, você vai considerar mais esses valores do que esse. Se você desconta muito o futuro, né, se o delta é muito baixo, significa que você não dá tanto valor para o futuro, você dá mais valor para o presente. E o teu presente hoje ele é 50 negativo. Então você está perdendo. Então você está considerando muito mais a perda de hoje do que o lucro de amanhã. Então o valor presente líquido aqui vai dar negativo. Agora, qual é a relação disso, por exemplo, com a economia? Quando os juros estão altos, alguns tipos de investimento eles passam a ser não rentáveis. Né? Por quê? Porque eles geram um lucro muito baixo para o investimento que você tem que fazer. Então, por exemplo, se o governo aumenta muito a taxa de juros, alguns setores da economia eles desaparecem. Porque são setores que o retorno sobre investimento, que quem estuda contabilidade sabe isso, né? É o ROI, é muito baixo. Então não compensa a pessoa pegar o dinheiro dela e investir naquele setor, tá? Porque os juros são altos. Ele prefere pegar o dinheiro dele e comprar título do governo, aplicar num título do governo. Então, da mesma forma, quando o governo baixa os juros, alguns setores que não existem na economia podem passar a existir. Certo? Tem muito setor de serviços específicos que tem na Europa, mas não tem no Brasil. Por quê? Porque talvez, né, o retorno sobre o investimento desses serviços, né, seja muito baixo. Então só vale a pena investir neles quando a taxa de juros é muito baixa. Porque aí não vale a pena investir nos títulos do governo, por exemplo. Tá bom? E outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos só construir um gráficozinho disso daqui. Então aqui, como é que faz? Inserir gráfico, né? Linha. Então, ó, veja o que está acontecendo aqui, ó. Essa curva azul é exatamente a curva de valor presente líquido. E essa aqui que está aqui embaixo é exatamente os juros aumentando, né? 1%, 2%, até 10%, 11%, 23%, tá? Veja que à medida que os juros vão aumentando, o valor presente líquido do investimento vai caindo. Tem um ponto em que essa curva azul corta o eixo, tá? Esse ponto aqui é um ponto em que a taxa faz com que o valor presente líquido seja exatamente zero. Na aula posterior, na próxima aula, a gente vai ver que essa taxa aqui ela é conhecida como TIR, a taxa interna de retorno, tá certo? Que é um outro método para análise de investimento, tá certo? Então, importante vocês entenderem que para esse tipo de investimento padrão, que você gasta um dinheiro e vai recebendo um lucro depois, a curva do valor presente líquido em relação aos juros, ela é uma curva decrescente, tá certo? Então, em algum momento, ela vai cortar o eixo. Então, em algum momento, vai existir essa taxa interna de retorno, tá? Mas isso, assuntos para os próximos episódios, tá certo? Então, vamos